Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula interativa dos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais aqui do Grupo Ninter. Hoje eu e o professor Guilherme Frizeira viemos até aqui fazer uma conversa sobre a disciplina de metodologia da pesquisa. Professor Guilherme, boa noite. Muito obrigado por estar aqui junto com os nossos alunos. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, nossos alunos, nossas alunas. É sempre um prazer poder conversar com vocês um pouquinho, falar hoje sobre metodologia da pesquisa, um assunto fundamental para qualquer aluno e aluna de qualquer curso, né? Aqui de Relações Internacionais, Ciência Política, mas definitivamente é algo que quem se habilita a querer fazer um curso superior, qual seja, tem que entender ao menos o básico de metodologia da pesquisa, e é que essa noite vamos tentar colaborar um pouco com essa discussão, professor Lucas. Eu estou comigo, estou. Guilherme, eu gostaria de fazer aqui um cumprimento para alguns estudantes que já se apresentaram aqui no chat. A Maria da Conceição, a Maria Lúcia Adelaide, está sempre conosco, muito obrigado. O Delilson, a Maria da Conceição já falei, a Samara, o Henrique, eu vi aqui também um aluno por quem tem aqui, a Camille, sempre está conosco, o Kennedy. Enfim, pessoal, agradecemos a todos vocês que estão nos prestigiando ao vivo e acho realmente importante salientar, Guilherme, que essa tua fala de abertura, reforçar a relevância da metodologia da pesquisa. Eventualmente, estudantes dos cursos de tecnologia que poderão estar aqui conosco, perceberão que em suas matrizes curriculares não existe a disciplina de metodologia da pesquisa. E há motivos para isso. Não é? Essa é uma disciplina que vai preparar o estudante para a realização de pesquisa, para a realização, posteriormente, de um trabalho de conclusão de curso que só existe nas grades dos bacharelados. Então, nos cursos de bacharelado, no curso de bacharelado em administração pública, no curso de bacharelado em ciência política, bacharelado em relações internacionais, temos a disciplina de metodologia da pesquisa. Eu e o professor Guilherme, vocês estão vendo pelo nosso fundo, nós não estamos apenas ao lado um do outro, nós também temos uma segunda característica em comum, que é o apreço pela história. Essa é uma característica que está presente aqui nas nossas teses de doutorado. Nós fizemos em nossos doutoramentos uma investida em um recorte temporal muito maior, e é uma dos aspectos que vamos falar aqui na aula de hoje. Antes de passar a palavra para você, Guilherme, eu queria ressaltar mais uma característica importante que eu penso foi um acerto tomado por outros coordenadores que nos precederam aqui na coordenação desses dois cursos. O acerto se refere à remoção da disciplina metodologia científica. Eu acho que convém uma palavrinha a esse respeito. Via de regra, nas disciplinas de metodologia científica, aprendem-se regras como a BNT, temas relacionados com escrita científica, mas também temas relacionados com a filosofia da ciência. Nós que estamos montando currículos, que trabalhamos com a coordenação de curso, sabemos como que o espaço é precioso, o seu tempo é precioso. E esses conteúdos relacionados com a socialização no éto científico, a gente pode aprender como é que se faz uma referência bibliográfica, por exemplo, a gente pode aprender discutindo, participando de um congresso de pesquisa, de um grupo de pesquisa. Esses são conteúdos relacionados com a BNT propriamente dito, que são conteúdos que não justificam, do meu modo de ver, e ao entender dos coordenadores que nos precederam, Guilherme, que não justificam uma disciplina só para isso. Não é? Existem outras formas de aprender esses conteúdos relacionados à metodologia científica, à comunicação científica, às normas sobre, por exemplo, como se fazem referências bibliográficas, e, ao invés disso, nós temos que aprender métodos, técnicas, e é isso que nós vamos discutir na aula de hoje, é isso que o professor Paulo Franz discute nas aulas gravadas, e é isso que nós temos no livro base na nossa disciplina, que é o livro do professor Premibida, que todos vocês têm em mãos. Sem mais delongas, passo a palavra para o meu colega e vou interrompê-lo somente quando os alunos mandarem aquelas perguntas bacanas que a gente quer contar com a presença de todo mundo para fazer uma aula bem interativa. Obrigado, Lucas, mas pode interromper a hora que achar necessário. Lembrando que essa aula interativa
só termina quando aparecer no chat alguém de algum polo do Espírito Santo. Enquanto não tiver ninguém do Espírito Santo se manifestando, a gente fica aqui até o fim do curso desse pessoal. Mas vamos lá. Hoje, essa noite, eu vim falar um pouquinho sobre algo que para mim foi extremamente importante, não somente para o que eu estava almejando, que era o meu doutorado, mas por conta da como a metodologia foi fundamental. Pronto, o Vinícius de Cachoeira de Itapemirim, Terra do Rei, já, então vai durar até as 8 horas só. Então, no decorrer do meu doutoramento, eu trabalhando ali com uma tese histórica, eu estava tendo muita dificuldade em encontrar algum método que pudesse me ajudar a lidar com tantos dados, tantas informações, tanta carga histórica e trazer algum sentido, responder aos objetivos da minha pesquisa, né? Então, por muito tempo, ficava ali questionando qual a principal ferramenta que poderia utilizar e tudo. E, ao final, aqui, né, não seguindo necessariamente algo tão linear, ao final, por conta do método, eu saí da Universidade de Brasília e falei assim, acho que me descobri historiador, por conta principalmente do método utilizado, ao qual iremos conversar um pouco mais de detalhes essa noite. Pois bem, você quer falar alguma coisa? Sim, eu te interrompo para ressaltar, acho que é realmente uma observação muito válida essa, e vamos ressaltá-la com os nossos alunos. Identidade profissional é algo que nós adquirimos ao fazer um trabalho bem feito. Portanto, essa é mais uma das razões pelas quais a disciplina de metodologia da pesquisa, meus amigos, é uma disciplina que deve estar na formação de vocês. Aqui, no ensino à distância, graças às tecnologias da comunicação, nós podemos assistir a aula mesmo depois que ela já aconteceu. E essa é uma característica de pesquisadores profissionais. A gente está a todo momento voltando aos nossos manuais. A gente sempre está relembrando algum aspecto. E a gente espera que essa disciplina possa ajudar para isso, tanto para você que vai fazer um TCC, como para você que está definindo a sua identidade profissional. Era só essa observação. Bem pertinente. Pois bem, no decorrer, então, do meu doutoramento, eu sabia o que era meu tema, eu já tinha vasto material bibliográfico, já vislumbrava o que eu achava que iria descobrir, mas faltava ferramenta. E quando a gente vai começar a escrever, vai começar a organizar as ideias, ter a ferramenta é fundamental. Por que é fundamental? Não somente pelo que o Lucas acabou de apontar, como também é o que vai diferenciar um trabalho acadêmico de algo que é inteiramente opinativo, achismo, ou simplesmente aquilo que não tem validade científica. Eu posso achar o que eu quiser, mas eu não posso brigar nem com os fatos, e eu preciso ter uma ferramenta que permita, e aqui não tomem a palavra pela imagem negativa que ela tem, e que permita manipular esses dados para responder o meu propósito. Então, você precisa ter tudo isso muito bem delineado. E não é fácil, tá? Não é fácil. E muitas vezes a gente pode iniciar por um caminho e esse caminho se mostrar infrutífero, a gente mudar. A gente tem questões muito amplas, as quais nós temos que responder antes mesmo de fechar o escopo da pesquisa.
Então, a gente pode ter abordagens mais qualitativas, outras mais quantitativas, isso depende muito da forma como cada estudante vai construir o seu projeto. Isso vale tanto para o TCC, vale se quem quiser entrar no mestrado, quem quiser entrar num doutorado. As empresas privadas, se precisar fazer um projeto, eu não conheço ninguém, viu, Lucas, que tenha arranjado emprego na vida porque torce. Não, torço que isso vai dar certo. Não, você tem, mostre porque vai dar certo, né? Se for para torcer, nossa, todo mundo estaríamos no pleno emprego. Todo mundo quer que dê certo, todo mundo acha que vai dar certo. Por isso que é importante a gente conhecer as ferramentas necessárias, as ferramentas corretas para que a gente possa construir um projeto de sucesso, né, que responda. Quando eu cheguei e decidi que minha tese era de história, eu nunca tinha trabalhado com metodologia, com algum método histórico. E por muito tempo essa era uma questão em aberto. Até que um dia, trocando e-mails com um professor de métodos, ele virou e falou assim: "Por que você não fala, você não tenta usar path dependence?" Qual é o termo que você usou em português mesmo, Lucas, hoje, quando eu falei path dependence? Dependência de trajetória. Dependência de trajetória. Eu mantive o nome em inglês. Mas dependência da trajetória. Pois bem, não conhecia aquilo. Não conhecia. Bom, vamos ver o que é isso. Antes de você desenvolver, eu quero ser muito franco com o aluno, que com os alunos que estão nos prestigiando, Guilherme, ao vivo, ou que vão assistir essa aula gravada, e eu queria compartilhar com eles que a primeira vez que eu ouvi essa expressão, path dependency, traduzida por dependência de trajetória, eu fiquei absolutamente confuso. Essa expressão, de início, não significava, para mim, coisa alguma. Eu não tinha a menor ideia do que ela quer dizer. Sendo assim, é por isso que a gente está tendo uma aula, vamos aprender, mas eu queria dedicar aos alunos que eventualmente tenham contato com essa palavra pela primeira vez, estender a vocês a minha solidariedade. É absolutamente razoável que antes da aula, antes da exposição, antes de explicações como as que estamos oferecendo hoje, é absolutamente razoável que não conheçamos, seja o que as palavras dizem, seja o poder que essa técnica reúne. Por favor, toca daí. Maravilha. Vamos lá. Então, qual era o meu problema de método de pesquisa? Eu queria, então, responder que os processos de integração regional na América Latina não tinham se iniciado ali nos anos 1950, 1960, quando vem a CEPAL, e depois iniciam-se as organizações de integração regional. Eu queria ver lá atrás, na criação dos estados latino-americanos, se havia uma trajetória que já demonstrava que a integração era parte da identidade da comunidade política latino-americana. Então, queria ver, o Estado lá nasceu, se tornou independente, se a partir daquele momento a integração já entra como parte da sua identidade. Havia ali elementos que eu considerava que sim, porém eu precisava da ferramenta certa. Então, esse professor veio, tá aqui, leia. E o path dependence, ou dependência da trajetória, é um método utilizado pelas ciências econômicas, para que você possa fazer projeção a partir de eventos e fatos históricos, por decisões anteriores e como o comportamento futuro se deu, e você teria um parâmetro para comparar, um parâmetro de tomada de decisão, aí depende do enfoque que quiser dar na pesquisa. Então, era algo
das ciências econômicas, mas que a história, de certa forma, se apropriou, que não deixa de ser história econômica, mas se tornou história no ambiente das ciências sociais e ciências humanas. Pois bem, então li, gostei, e a partir dessa leitura, bom, agora eu preciso que o método consiga me levar à resposta que eu acho que estou buscando, que é a minha hipótese. Pois bem, então, Path Dependence. Lá atrás, já começa com a seguinte observação, que é sempre muito importante, tá? A gente tem que olhar, às vezes, as notas de rodapé são mais importantes que o corpo do texto. E a primeira coisa assim, ó, que eu leio é o seguinte: Path Dependence, então essa trajetória, né, de dependência e tudo, não é past dependence. Você não está preso ao passado. Você não vai justificar assim, temos o cenário de hoje, pura e simplesmente por uma decisão que foi tomada lá em algum momento no passado. Então isso já é fundamental. Então já não poderia justificar que nós criamos o Mercosul nos anos 90 ou a Unasul nos anos 2000, porque há 200 anos a gente falou que tinha que ser assim. Não é isso. E muitas vezes o método ele vai ser o primeiro gatilho para outras coisas às quais você tenha que adaptar ou acrescentar. Por quê? Então veja só, então lá atrás eu olhei e falei assim, tá, beleza, então eu não posso simplesmente falar é assim porque 200 anos decidiram que a América Latina tinha que ser algo integrado. Não. A ferramenta metodológica me mostrou o seguinte: havia lá atrás, no momento que surgiu pela primeira vez o evento, uma série de opções que poderiam ser tomadas, uma série de caminhos que poderiam ser seguidos. Porém, um caminho foi escolhido. E uma vez que esse caminho foi escolhido, ele iniciou uma trajetória de eventos que confirmam aquela escolha. A partir dessa trajetória, desse número de eventos, nós podemos, então, visualizar se sim, a integração é parte da identidade política da América Latina, ou o contrário. Não, aquela cadeia não se consolidou, ou ela foi alterada. E lembre-se, não é past dependence. Então, ela pode sofrer modificações. Diga, Lucas. Eu achei muito interessante essa tua distinção entre past e path dependence. Realmente me permitiu olhar para o método de outra forma, queridos alunos, queridas alunas. A propósito, falando em alunas queridas, vai um salve aqui para a Úrsula de Brasília, que está nos prestigiando ao vivo. Pois bem, escutando a tua explicação, Guilherme, eu não pude deixar de refletir sobre uma frase que penso ser clássica no campo da ciência política, no campo da história política, no campo das ciências humanas de um modo geral, e eu acho que é uma frase que ajuda a caracterizar o teu ponto e ajuda a justificar o método. É uma frase que está presente logo no início do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, onde Karl Marx escreve que os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Essa é uma frase bastante curta, bastante objetiva, mas ela evoca problemas de alto calibre, não é? Essa questão de se a pessoa faz ou não faz a sua própria história,
o momento da escolha, eu acho que esse é um tema caro para quem trabalha com dependência de trajetória, não é? Então, eu acho que da mesma forma como essa frase ela justifica, ela também, essa frase do Karl Marx, que está lá no 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, ela também levanta reflexões, até que ponto que os eventos passados, na visão marxista, não acabam impedindo diferentes cursos de ação. Até que ponto que a contingência, essa eu acho que é uma expressão que os nossos estudantes precisam anotar com a canetinha azul nos seus cadernos, até que ponto que o peso da história na explicação marxista não é de tal monta que impede o espaço para a contingência, para o acaso, para aquilo que não era previsto por nenhuma linha de acontecimento. Enfim, deixo essa ideia para reflexão e para mencionar um clássico aqui que é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Não, perfeito. E a contingência é algo fundamental para quem deseja trabalhar com dependência da trajetória, ou path dependence. Por quê? Lembre-se que uma cadeia de eventos se iniciou. Então, se o evento foi único, então você não tem uma dependência da trajetória. É um evento único. Ó a metodologia, método falando aí. Então, você tem a necessidade que aquela decisão reverbere de alguma forma. Só que você começa a ver, então, aquela escolha feita lá atrás, então ela vai se repetindo. Então, vou tendo essa trajetória, vai ocorrendo essa linha histórica. E você começa a ter certa previsibilidade. Então, ó, o comportamento está se repetindo. Porém, como o Lucas bem trouxe, pode acontecer de um evento não previsto. Um evento não previsto, professor? É um evento não previsto. No meu caso, você tem ali uma forte, e aqui a apropriação da palavra não tem a ver com método, uma forte dependência da figura do Simão Bolívar. Então, ali, Bolívar estava movimentando, ele pensou uma América Latina confederada em estados soberanos, mas havendo uma certa uma articulação conjunta, principalmente na área de defesa, queria refletir num congresso hemisférico ou latino-americano, para excluir aí Estados Unidos e Canadá. Pois bem, qual é o evento não previsto? Ele morre. O principal líder morre. Você não tem como prever que ele vai morrer. Quando ele morre, você vai ter. Então, o método vira a ferramenta de. Opa, aqui você tem uma conjuntura. Aqui você tem algo. Aliás, uma conjuntura crítica, inclusive. Então, aqui você tem algo que pode mudar o curso da trajetória. Um outro caso, mais familiar a todos, Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Mudou? Se o cara não tivesse matado o arquiduque, será que teria havido? Perceberam que eu falei, será que teria havido? Lembra que no início da exposição eu falei que vocês podem complementar o método de acordo com os seus objetivos, de acordo com a pergunta ao qual vocês gostariam de responder? O C, o embute, talvez o acréscimo do contrafactual, que aí é um outro método, que é assim, será que aquele evento foi tão determinante para a mudança do curso de ação, ou de ter ocorrido daquela maneira? Se aquele evento não tivesse acontecido, a história teria se dado daquela maneira? Um contrafactual é algo complexo de trabalhar, pelo menos a meu ver, porque se você não faz bem feito, vira ficção, né? Vira simplesmente
estou contando a história através de uma outra perspectiva, sem estar ligado aos fatos. Mas sem entrar no método ali, você tem que ter, senão, aqui é um ponto importantíssimo desse evento, que se não tivesse ocorrido daquela maneira, o evento teria ocorrido de outra forma. A grosso modo, um contrafactual se daria desse modo, e que complementa, se fosse o caso. Então, vai vendo como métodos de pesquisa podem ser combinados a partir da intenção que vocês tenham em cima do projeto. Guilherme, eu faço essa interrupção para ressaltar essa expressão, esse conceito, que é fundamental no campo da metodologia, no campo da história, que é o conceito de conjuntura crítica. Né? Eu acho que é importante a gente ressaltar para os nossos estudantes que a definição do que vem a ser uma conjuntura crítica, ela está longe de ser algo trivial, algo elementar. É difícil você identificar é difícil identificar uma conjuntura crítica. Quando estamos vivendo uma, normalmente a gente não sabe o que vai acontecer. Existem situações em que um episódio é evidentemente o que um jornalista, por quem eu tenho bastante respeito, o Roberto Toledo, da revista Piauí, vem utilizando com frequência a expressão do cisne negro. Não é? Quando os ingleses foram para a Austrália na primeira vez, eles nunca tinham visto um cisne negro. Quando você vê o cisne negro, você constata que ele existe. Existem alguns cisnes negros que realmente se impõem. Se a gente quiser utilizar um exemplo que está um pouco mais próximo de nós, do ponto de vista do recorte temporal, a gente pode se referir ao atentado daquele que era então um candidato à presidência da República em setembro de 2018. Não é? É óbvio que em uma campanha eleitoral, se um candidato à presidência da República sofre um atentado, isso é óbvio que isso é um cisne negro, ou seja, era um evento absolutamente imprevisto, um evento que não teria menor e que terá uma série de impactos para fenômenos que acontecem em um curto espaço de tempo. No entanto, nós que fazemos análises históricas, nem sempre somos beneficiados pela extensão de uma campanha eleitoral que é muito curta. Nós estamos falando de algumas semanas, não é? Via de regra, a definição do que vem a ser uma conjuntura crítica é algo que requer bastante estudo, bastante pesquisa, e você aluna que está se familiarizando com a ideia de path dependence, com a ideia de dependência de trajetória, você não deve se colocar a tarefa de definir o que é uma conjuntura crítica sozinho. Nós devemos estar muito bem acompanhados pelos artigos, pelos livros, pelos nossos professores. Era essa a interrupção. Essa é uma excelente interrupção, porque às vezes a conjuntura se dá, como no exemplo que você citou, 2018, né, o presidente Bolsonaro, né, sofre a facada, o episódio da facada. Se a gente voltasse 4 anos, né, o candidato Eduardo Campos, num dia está sendo entrevistado no Jornal Nacional, no dia seguinte o avião dele cai. Aí você tem, ou um evento tão grande como o 11 de setembro de 2001, né, que muda o curso da história. Aí você tem, tá claro, tá evidente. Mas, por exemplo, pensar que na minha pesquisa, por exemplo, um país entusiasta da integração até hoje, Bolívia. Bolívia extremamente entusiasta e importante ali para a ideia de integração, para ter alguém que apoiasse a iniciativa de integração da América Latina no século XIX. Sabe o que acontece, Lucas? 2 coisas. Primeiro, a Bolívia demora a conseguir a sua independência em relação ao Peru. Quando consegue, o primeiro evento de integração vai ser o Congresso do Panamá de 1826, e por conta daquela demora e pela localização geográfica da Bolívia, né, ali distante do Oceano Pacífico, os delegados não conseguiram chegar.
Mas isso, então, veja assim, isso é uma conjuntura ou não é? Qual é a dimensão? Qual o real impacto? Será que se os delegados da Bolívia tivessem chegado no Panamá, a história teria sido outra? A minha resposta é não sei. Por que não sei? Porque não é achismo. Eu não posso afirmar, não, se eles tivessem ido, como eles eram entusiastas, o jogo virava. Não, não sei. Por quê? Porque eu preciso de elementos que me mostrem que a participação, ou, aliás, a não participação da Bolívia foi fundamental para que o Congresso do Panamá não desse certo. Mas pode ser que tenham documentos, tenham ali registros que me apontem que teria sido fundamental a participação. Mas, primeiro, não era o meu foco da pesquisa, e segundo, eu não entrei a fundo na questão da participação da Bolívia. Então, é importante que alunos que, ao longo dos projetos que vocês vão fazer, saber que nós vamos ter que fazer escolhas. E escolher é excluir. Então, uma vez que a gente escolhe algo, necessariamente nós vamos excluir algo. O próprio path dependence, dependência da trajetória, diz isso. Você tem um conjunto de opções. Uma foi escolhida. Então, escolheu, excluiu. Então, a gente está estudando, e aqui já aproveita até para, de certa forma, responder ao Caio Lúcio Campos Silva. Não, a utilização da ferramenta, ela é de princípio histórico, mas de certa forma o cerne dessa ferramenta é estudar por que uma decisão foi tomada, e foi tomada daquela maneira, e como ela repercutiu ao longo do tempo. E lembre-se que eu falei agora há pouco, que às vezes mais importante que o corpo do texto são as notas de rodapé. Nós vamos vendo que os próprios historiadores falam assim, é difícil conceituar path dependence, é difícil conceituar os marcadores do path dependence, porque uma vez que você encontra essa trajetória, você vai ter que estudar cada um dos eventos e não simplesmente falar, aconteceu isso, depois aquilo outro, depois uma quarta. Não, você tem que estudar a trajetória, mostrar esses, tá vendo? Até o momento que, isso teve um fim, isso continua até hoje, ou isso, dado algum evento, se modificou e agora é assim. Porque podem ter decisões tomadas de outra natureza que acaba interferindo naquela trajetória que você está estudando. Então veja como a ferramenta metodológica nos leva a fazer ciência, nos leva a fugir do achismo, nos leva longe do e se, que é simplesmente uma retórica da ficção. Se restrita apenas a pergunta em si. Então a gente tem que prestar muita atenção e saber assim, a minha pesquisa, ela pode ser contemplada com essa ferramenta, eu consigo chegar ao meu objetivo com ela, meu tema se encaixa, porque senão, se a gente fica fiel ao método, se a gente fica fiel a uma teoria, a gente vai querer que o nosso objeto se encaixe ali. E quando a gente quer que o objeto se encaixe no marcador teórico ou na ferramenta metodológica, a gente faz o quê? A gente começa a manipular, aí sim, no sentido negativo. Aí a gente começa a desvirtuar o objeto para que ele caiba dentro daquela caixa. Não está cabendo aqui, eu corto aqui, corto ali, não sei o que, aí você já desvirtuou. Isso não é ciência. Aí você quer
É uma expressão até mais do pessoal do mundo das finanças, da estatística, né? Se você torturar os números, te dizem qualquer coisa que você quiser. Então, por isso que é importante saber onde encaixar, se aquilo é ideal, se cabe na sua pesquisa, e não o inverso. Não, tenho que botar meu objeto dentro dessa caixinha. Guilherme, eu gostaria de fazer aqui uma interrupção para conversar com dúvidas de dois estudantes. O Bruno de Araújo Cardoso, ele pergunta como encontrar bons artigos em RI, para quem está começando a ler agora, e o Kennedy Alencar Castro Domingos pergunta se fora o Pet Dependency, quais são outros métodos bastante utilizados. Eu estava investigando aqui, felizmente os dois alunos estão instalados nesse momento na disciplina de metodologia da pesquisa, e convém começar exatamente por esse material. O Kennedy, você tem ali nas aulas 5 e 6, o professor Paulo Franz, ele faz um apanhado de uma série de métodos, de abordagens, de maneiras de pensar diferentes estratégias de caráter metodológico. Vale a pena dar uma olhadinha nessas aulas 5 e 6 para a gente conhecer essa diversidade. Hoje nós estamos nos concentrando em um que eu penso é bastante difícil, mas é importante. Eu só fui ouvir falar desses termos, Guilherme, do termo Pet Dependency, só fui ouvir falar disso quando eu fui começar o meu mestrado na Unicamp. Eu passei 5 anos da graduação em Ciências Sociais e nunca sequer ouvi falar nessa expressão. Então, por mais que para o nosso estudante de graduação seja, de fato, um tanto quanto difícil colocar em prática dentro dos limites de um TCC de graduação, é muito importante frisar, nós estamos nos preparando para uma trajetória acadêmica. Nós estamos nos formando em um curso de bacharelado, nós estamos se preparando para posteriormente, se for o caso, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Ali nós teremos teremos mais tempo, teremos acesso a mais fontes, enfim, nós teremos circunstâncias bastante diversas daquelas que encontramos em um curso de graduação. Mas é muito bacana que nós já possamos, em nível de graduação, Guilherme, ter contato com esta abordagem, ter contato com a dependência de trajetória. Então, Kennedy, dê uma boa olhadinha ali nas aulas 5 e 6 da disciplina Metodologia da Pesquisa. Para a sugestão do Bruno de Araújo Cardoso, para pergunta sobre ele, Bruno, eu começaria consultando as referências bibliográficas dos 2 livros que vocês receberam, vocês estudantes, dos cursos de Ciência Política, de Relações Internacionais. Já deve estar no polo de apoio presencial de vocês o livro da disciplina Metodologia da Pesquisa, esse livrinho que eu estou mostrando aqui para vocês, Pesquisa Social, e o livro do professor Joaquim, de Análise de Conjuntura Econômica. Esses 2 livros contêm, ao final, uma relação muito, mas muito rica de excelentes referências bibliográficas para que vocês possam organizar um programa de leitura, para que vocês possam se aprofundar. E tenham isso como hábito. O professor Guilherme falou das notas de rodapé, que de fato a gente precisa ler elas com muita atenção. Quem está produzindo texto sabe que às vezes você deixa na nota de rodapé o caminho de um raciocínio que te exigiria muitas páginas e você coloca lá uma referência bibliográfica que pode fazer toda a diferença no desenvolvimento daquele raciocínio. Então, além de ler com bastante atenção aquilo que aparece nas notas de rodapé, não deixemos de olhar as referências bibliográficas. Ademais, tenhamos isso como um hábito. É fundamental. Quando eu vou ler um artigo, quando eu vou folhear um livro novo, um dos primeiros pontos que chama a minha atenção, Guilherme, é a lista de referências bibliográficas. Por quê? Porque olhando esses textos, eu sei quais são os fundamentos, em que se embasa, o que dá sustentação à construção de todo o edifício que vai estar sendo lido lá. Portanto, é muito importante que façamos essa consulta. Agradeço bastante a você, Bruno, por trazer essa observação. Antes de devolver a palavra para você, Guilherme, eu queria ainda me solidarizar com o estudante que está pensando aqui no Pet Dependency, na dependência de trajetória, e refletir sobre a sofisticação
dessa abordagem metodológica, desta técnica, desta maneira de encaminhar os procedimentos metodológicos. Eu acho que é interessante a gente frisar para o nosso estudante que uma das razões pelas quais a dependência de trajetória é assim tão importante é porque ela nos permite identificar as conjunturas críticas. Isso já foi estipulado. Ora, como é que a gente pode avançar sobre essa proposição? É na conjuntura crítica que está a diferença entre a reprodução e a novidade. As instituições surgem nas conjunturas críticas. A reprodução e a transformação, essas são duas ideias que organizam a nossa forma de olhar o processo histórico. Entender exatamente até que ponto um processo histórico está se consolidando, está se fortalecendo, está se institucionalizando. Uma pesquisa que tem esse objetivo, ele está olhando para o problema da reprodução. Quando, por outro lado, encaramos questões relacionadas com, por exemplo, a transição de regimes políticos, tomemos aqui um tema canônico no campo da ciência política, no campo da sociologia, no campo da história, a mudança de regimes, aí nós não estamos olhando mais para assuntos relacionados com a reprodução. Aí nós estamos olhando para assuntos relacionados com a transformação, com a mudança histórica. Gente, creio-me, não é nada fácil encontrar soluções adequadas para problemas colocados nesse nível de sofisticação. Mas é importante saber que isso existe, já em nível de graduação, é importante ter contato com as consequências da operacionalização de uma pesquisa que trabalha sob o ponto de vista da Path Dependency. Certamente a investigação que o professor Guilherme conduziu na sua pesquisa, que resultou na sua tese de doutorado, terá ajudado a entender muito melhor sobre como funciona a integração na América Latina, exatamente pela combinação entre essas duas dimensões. Sim, Lucas. E assim, um exemplo aí que você estava falando de transição política. Uma das coisas importantes quando a gente está trabalhando com um trabalho de perspectiva histórica, e se a gente quer reconstruir ou reconstruir a trajetória do objeto, uma das questões que foge da alçada do pesquisador, do aluno, do acadêmico, é tentar. Vocês têm que fugir da armadilha de isso é certo ou é errado. Pô, se deu certo, nós temos uma trajetória, se deu errado, nós não temos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por exemplo, o meu objeto, mas depois eu vou ilustrar com algo próximo que o professor Lucas falou e que está mais próximo da nossa realidade, para não ter que ficar fazendo um resumo de 200 anos de história, mas vamos lá. O meu marcador principal, que eu não poderia, obviamente, querer comparar os processos de integração que nós temos hoje com o nível de conhecimento que possuímos, com o nível de complexidade do mundo atual, pegar e falar assim, ó, lá atrás eles não pensavam em organização, não pensavam, então não é integração. Ou eles ficaram um século discutindo, nunca conseguiram fazer, logo não deu certo. Não me interessa se deu certo ou se deu errado, pouco importa. O que me importa é ver se existe uma trajetória, se ela permaneceu. Para isso, eu utilizei, por exemplo, o foco na defesa. Então, lá atrás, o que motivou toda essa história de Bolívar, de integração, isso aqui era a defesa. Temos que nos proteger da Espanha vir aqui tentar um movimento de reconquista. Para isso a gente tem que se unir, porque a gente acabou de se tornar independente, cada um por si, a Espanha vem e acabou essa história. Pois bem,
Então, ali foram vários eventos ao longo do século XIX, e eu uso a defesa como esse marcador principal. Senão, algum marcador teria de haver. Então, não interessava ali, mas eu mostro como algo começou lá em 1820, vai sendo uma trajetória que aumenta ou diminui em importância na agenda política, mas que lá em 2008, com o surgimento da Unasul, volta com tudo. Então, assim, você vai tendo uma decisão que vai referendar lá na frente. Olha, a gente já tem algo histórico consolidado nesse sentido. Vamos tentar agora em termos modernos de integração, pensar novamente nós mesmos em matéria de defesa. Pois bem, mas isso é uma tese de doutorado, são 200 anos, são 200 páginas, são várias coisas. Qual o exemplo que o Lucas trouxe que eu acho que vai nesse caminho da gente não se preocupar se algo deu certo ou errado, mas se deu início a uma cadeia de eventos? Ele falou em transição política. Uma coisa que quem trabalha com um método histórico, e todos os gurus, todos os guias, todos os acadêmicos vão falar mesmo que você tem que saber a hora do início, assim, eu vou pegar a partir daqui, senão isso vira uma grande bola de neve ao contrário. Então você vai assim, não, então Bolívar começou, só que Bolívar não pensou isso sozinho, Bolívar leu não sei quem, esse não sei quem leu não sei quem lá, aí você não para. Aí você está lá em Adão e Eva, e então você tem que ter um marcador. Então, por exemplo, ali o Lucas falando de transição e tudo mais. Eu fiquei, quando ele estava falando, pensei assim, nossa, transição. Eu poderia, pensando em Brasil, isso aconteceu ali no governo Sarney, 1985. Só que eu tenho uma conjuntura, que é a morte do Tancredo, não era Sarney que havia sido eleito, porém, o PFDP ainda vira e fala assim, bom, será que a emenda Dante de Oliveira, um ano antes, que não foi aprovada, não gerou essa trajetória pela transição, pela redemocratização? Aí a pessoa, a um primeiro momento, e aí que está a importância do método, porque se eu falo isso, olha, tentou-se a redemocratização com o movimento das diretas já. Aí eu viro e falo, mas não deu certo, a emenda não passou no Congresso. Então não foi ali que começou a trajetória de redemocratização. Mas espera lá, o que dá certo tem a ver com o início de uma trajetória. É que um evento mais próximo, para a gente ilustrar com a nossa realidade um pouco mais contemporânea. Então veja, não é porque não foi aprovada que acabou. Não, agora mais 21 anos de ditadura militar, porque a emenda Dante de Oliveira não passou. Não, pelo contrário, foi ali que, se eu quiser dizer, deu-se início a essa trajetória de transição democrática. Esse talvez seja um ótimo exemplo, considerando que estamos em um ano bastante peculiar da história democrática brasileira e considerando que estamos aqui fazendo uma aula de dependência de trajetória, eu acho que vale a pena a gente gastar uns minutinhos a mais da tua aula nesse assunto. Foi realmente uma ótima lembrança. Nós não combinamos, a gente está aqui um aqui do lado do outro, mas a gente não combinou isso, pessoal. Emenda Dante de Oliveira. Quando essa emenda é proposta no Congresso Nacional, lá no comecinho, março de 83, ninguém deu muita bola para ela. Não fazia o menor sentido imaginar que alguém ia sequer aventar a possibilidade de que ao final do mandato do general Figueiredo se fizessem eleições diretas para a presidência da República. Isso foi algo que foi tão desimportante que o próprio Figueiredo disse quando estava no Laos, na Nigéria, em novembro de 83, ele disse que isso era um problema que por ele não tinha problema nenhum fazer eleições diretas. Era o PDS que não queria, era o partido dele, o partido de sustentação do regime, que eventualmente poderia ter oposições, mas da parte dele, isso não haveria nenhum problema. Algumas horas posteriormente, essa declaração seria retificada. Meus amigos, em janeiro de 84,
aqui no centro de Curitiba, exatamente onde eu e o professor Guilherme estamos trabalhando, no dia 12 de janeiro, reuniram-se 40 mil pessoas no primeiro dos grandes comícios da direta. Eu digo que aquele foi o primeiro porque já haviam acontecido uma série de reuniões em outros locais, reunindo movimentos sociais, reunindo movimento estudantil, reunindo sindicatos, reunindo partidos políticos, para fazer um movimento de defesa do direito dos brasileiros escolherem o presidente da República. Mas até o dia 12 de janeiro de 1984, isso era uma especulação. Ninguém sabia se ia dar certo. Pois bem, aqui em Curitiba, em janeiro, 40 mil pessoas se reúnem. Em abril, tem mais de 1 milhão de pessoas na Praça da Sé em São Paulo. O negócio foi tão grande. Abril foi mais um dos comícios. No dia 25 de janeiro, teve um enorme comício na Praça da Sé. E ali, as pessoas saíram de suas casas e foram se manifestar, foram se colocar publicamente em praça, nas ruas, defendendo o direito de escolher o presidente da República. Pessoal, estávamos em 84 há 20 anos sem escolher o presidente da República. Havia 20 anos que os brasileiros não votavam no presidente do seu país. Ademais, em 81, um episódio tenebroso, que foi a bomba do atentado no Rio Centro, mostrou a força que existia nas fileiras das Forças Armadas que se opunham à abertura democrática. A repressão ainda existia, ainda era uma realidade. E mesmo com todas essas intempéries, as pessoas saíram às ruas para se manifestar pelo direito. Isso é algo, é uma excelente ilustração do que é a contingência no processo histórico. Por quê? Porque quando você tem milhões de pessoas se manifestando, se colocando publicamente pelo direito de escolher o presidente da República, com isso o sistema político muda. E quando eu digo sistema político, eu me refiro aos operadores, eu me refiro aos tomadores de decisões. Todas as pessoas que são responsáveis pelo encaminhamento da transição terão uma outra conduta a partir dos comícios da campanha pelas diretas já. Portanto, sim, ela foi, a emenda Dante de Oliveira, ela não passou, isto é, era uma emenda à Constituição que precisava, como qualquer emenda à Constituição de 3/5 do Congresso Nacional, ela não passou graças às abstenções. O ônus dos deputados governistas de votar contra foi de tal ordem que eles simplesmente se abstiveram, não compareceram à sessão. Uma vez que não reuniu os 340 votos necessários para sua aprovação, a boa parte desses votos não foram dados negativamente. Os deputados se abstiveram, não compareceram. Por quê? Porque havia uma enorme pressão popular para isso. Mas, não, de fato, não foi aprovada, e essa é a razão pela qual a transição, isto é, a eleição de Tancredo Neves à presidência da República, é feita pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal juntos. Essa é uma eleição indireta, portanto, e é a eleição que em janeiro de 85 escolhe o presidente Tancredo Neves para ser o primeiro presidente civil depois da Constituição. Como se sabe, o presidente Tancredo não assume, ele vai sofrer uma doença terrível na véspera do mandato. Quem vira o primeiro presidente civil, o Sarney, que seria o seu vice-presidente. Mas tudo isso é efeito da inexistência de eleições diretas para a presidência da República. É um excelente exemplo para caracterizar o que é uma conjuntura crítica, o que é a contingência no processo histórico. E você, aluno, você, aluna, que está nos prestigiando até agora, até o final da aula, se quiser se dedicar mais sobre esse assunto, procure o artigo que o professor Cícero Araújo publicou na revista Lua Nova a esse respeito. Eu confesso para vocês que eu não tenho o artigo de cabeça aqui, mas eu sei que é um artigo que saiu na revista Lua Nova, salvo engano, em 97, escrito pelo professor Cícero Araújo, falando sobre o poder constituinte. É um artigo fabuloso e certamente ajuda a compreender bastante dessa conjuntura tão peculiar na história do Brasil. Era isso. Excelente, Lucas. E só agora, caminhando para o nosso encerramento, né? Isso que eu falei
no final, né, de saber o momento da gente parar, né, ou iniciar, é fundamental, tá? Porque senão a gente não para. Veja que eu usei aqui o exemplo da direta já. Mas eu poderia ter voltado mais e falar assim, não, a lei de anistia do governo Geisel. Poderia ter ido, não, e mudar o foco e falar assim, não, porque o Geisel não era da linha dura, da ditadura, e fazer distinção dos grupos de tomada de decisão do governo e tal. E aí não para. Então, assim, ainda mais vocês que estão ainda no processo de graduação, que querem trabalhar com perspectiva histórica, é saber o momento de parar ou de iniciar. Ó, aqui é o meu ponto zero, porque senão vira esse grande novelho. E os próprios autores dessas ferramentas alertam o tempo inteiro. Tem que saber a hora que a trajetória realmente se inicia. Senão, você sempre vai voltar lá atrás, vai chegar no início dos tempos, vai chegar no Big Bang. Me lembrou agora outra situação, Lucas, ali o primeiro delator, né, da Lava Jato, que vai iniciar sua delação falando, não, tudo começou com Pedro Álvares Cabral quando chegou no Brasil. Não, isso não é path dependence. Isso é querer o quê? Past dependence, querer justificar que tudo é dessa maneira, porque lá atrás, na história, mostra que se deu dessa forma. Então, para a gente evitar erros científicos, achismo, opinião sem nenhum embasamento, é fundamental saber a ferramenta correta para a construção do seu trabalho. E aqui espero que essa noite tenha contribuído um pouco para essa discussão a partir de uma ferramenta metodológica qualitativa, que o rapaz aqui do lado é do método quantitativo. Então, assim, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. E obrigado mais uma vez. Agradeço eu, Guilherme, pela excelente exposição. Tenho certeza que foi uma enorme contribuição para a formação dos nossos alunos. Nós, professores, que já trilhamos um pequeno caminho nessa trajetória acadêmica, que já sabemos o que é colocar em prática uma pesquisa de nível de mestrado, de doutorado, enfim, a gente sabe que quando se fala em metodologia, quando se fala em métodos, essa expressão, para quem ainda não fez, ela tem um aspecto de abstração. Sabemos disso. Quando se diz o que é tema, o que é objeto, eu não posso me recordar, não deixo de me recordar, Guilherme, da minha época, de quando eu estava aqui nos bancos de graduação, em que eu ficava pensando, mas afinal de contas, o que é o meu objeto? Essas inquietações, elas não são apenas normais, elas são esperadas, elas devem existir, não é? Por quê? Porque a gente só vai entender como que uma boa discussão metodológica faz diferença quando você se encontra perante uma enorme quantidade de dados, uma enorme quantidade de informações, quando você precisa tomar decisões. E essa é um momento da vida acadêmica que leva um certo tempo. Você precisa juntar muitos dados, você precisa ler muitos textos, não é? Então, é esperado, é comum que quem se encontra em fase de formação olhe para esse conteúdo e veja nele um caráter abstrato. Não se preocupem com isso. Isso é normal, isso é esperado. E no momento em que vocês precisarem tomar decisões, uma boa formação metodológica vai cumprir o seu valor. Eu tenho certeza que a tua aula, Guilherme, trouxe algo além, algo que ainda não estava em nossa disciplina, e eu espero que a gente possa repetir ela nas próximas aulas interativas. Nós precisamos
dá por encerrada essa aula. Em alguns instantes teremos uma segunda aula interativa de análise de conjuntura, e eu ficarei muito feliz se os nossos estudantes puderem nos prestigiar também lá naquela transmissão. Um abraço fraterno e até. Tchau.